Irmãos, glória a Deus. Vamos ter um tempo de reflexão, meditação na palavra do Senhor. Aqui no livro de João, no capítulo 19, versículo 17, diz assim, Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os principais dos sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Muito bem. Meus irmãos, aqui era um dos últimos momentos de Jesus, em carne, aqui na terra conosco. Ele estava sendo conduzido para o lugar onde iria ser crucificado, para o Gólgota, em hebraico. E com ele mais duas pessoas foram crucificadas, um de cada lado. Outros textos falam que eles eram ladrões. E Jesus levou a arte da madeira sobre seus ombros, e obviamente algo muito pesado, e além disso ele estava sendo chicoteado constantemente. Enfim, um sofrimento que só Cristo mesmo para passar por isso. E na frente aqui nós vamos ver que Pilatos, ele escreveu uma epígrafe, e colocou em cima de Jesus, escrito assim: Jesus é o Rei dos Judeus. Todo cidadão que era crucificado, ele recebia uma epígrafe, tipo um bannerzinho pequeno, escrito a sua condenação. E a condenação de Jesus aqui era por ele ser Rei dos Judeus. E alguns religiosos aqui questionavam a Pilatos por ele ter colocado esse título, Jesus, Rei dos Judeus. Eles queriam que Pilatos tivesse colocado que Jesus teria dito que ele era o Rei dos Judeus. E aí Pilatos questiona e diz assim: o que escrevi, escrevi. Então não se sabe a motivação certa que Pilatos teve, se foi um tipo de ironia, se foi querendo tirar algum tipo de proveito religioso. A verdade é que o que ele escreveu foi o certo. O que ele escreveu foi o que Jesus era de fato, Rei dos Judeus. Não só Rei dos Judeus, mas Rei de toda a humanidade. E aqui tem um detalhe muito importante: que essa epígrafe, esse título, ele foi escrito em três idiomas, em hebraico, em latim e em grego. É isso? Por que hebraico? Porque o hebraico na época era a linguagem dos religiosos. Todos os religiosos da época, eles tendiam a falar mais o hebraico, Eles buscavam as escrituras religiosas, mas no idioma hebraico. O latim tinha a ver com a política, com o direito, institucional do país. E o grego tinha a ver com a filosofia, com conhecimento, com os intelectuais, com aqueles que eram formadores de opiniões e tudo mais. Então, por isso, a ideia de ser exposta essa epígrafe nesses três idiomas, para que todas as sociedades da época
contemporânea ali de Jesus, conhecesse, ouvisse que Jesus Cristo era o Rei dos Judeus, que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. E esse princípio, meus irmãos, ele é importantíssimo na nossa vida. Nós podemos aplicar isso de modo específico para a nossa vida individual, nós podemos aplicar isso para o nosso contexto, no sentido do nosso município aqui, Tarauacá, nossa região, Acre, Brasil, países, lugares onde não ouviram ainda o Evangelho de Jesus Cristo. Existe etnias, existe segmentos, inclusive no próprio Brasil. Eu recebi uma revista agora da Convenção Batista Nacional, relatando alguns segmentos no Brasil que é escasso do Evangelho, que precisa do Evangelho. Por exemplo, os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, os surdos, crianças, os sertanejos lá no sertão, que mais? Os pobres dos mais pobres, os ricos dos mais ricos, enfim, então são vários segmentos. E também tem um outro que é muito importante, que é os refugiados de outros países. Então são 10 segmentos dentro do Brasil que precisam do Evangelho, precisam ouvir a palavra de Deus. Eles são extremamente escassos da palavra de Deus, necessitados da palavra de Deus. Então nós podemos aplicar isso a muitos campos da nossa existência. Mas também, meus irmãos, nós podemos aplicar esse princípio de fazer conhecido Jesus não só nas nações, não só para outros povos, que isso já é importantíssimo, mas também nós podemos aplicar isso para as nossas vidas individualmente. Às vezes nós entregamos a nossa vida pela metade para Jesus. Nós entregamos apenas partes da nossa vida para Jesus. Entregamos algumas áreas de nossas vidas para Jesus. Nós queremos ser salvos, às vezes confessamos Ele como Senhor e Salvador, mas existem certas áreas de nossas vidas que têm pendência com o pecado, que têm pendência com o mal. Às vezes nós não queremos nos entregar por completo, nós queremos dar a Jesus apenas sobras. Nós queremos dar para Jesus apenas minutos. Nós queremos dar para Deus aquilo que não de certo modo, nos maltrata. Nós queremos entregar para Jesus apenas áreas que não nos incomodam, aquilo que é fácil de renunciar, aquilo que é fácil de se desprender. Mas Jesus, aqui, assim como essa epígrafe aqui dizendo que Ele é o Rei dos Judeus nesses 3 idiomas, esse princípio também se aplica nas nossas vidas, que Ele não quer ser conhecido em apenas algumas áreas, não apenas no sentido religioso, não apenas no sentido intelectual, mas Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer ser o nosso Rei em todas as áreas, nosso casamento, as nossas finanças, a nossa saúde, na nossa espiritualidade, enfim, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer ser o nosso Rei em todas as áreas. De repente você tem vivido pela metade, de repente você tem entregado apenas partes do seu dia para Jesus, de repente você tem vivido momentos que não é para Ele, não é para a glória dEle. E aqui é necessário, meus irmãos, nós entregarmos a nossa vida por completo a Ele e somente a Ele. Eu quero orar pela tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, você que está acompanhando.